Alô, galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. E ontem o Atlético foi atingido por mais uma saída. Desta vez o técnico Wagner Mancini, depois de perder o meia Jorginho para o Atlético Paranaense, o atacante Renato Kaiser também para o clube paranaense, o Edson para o futebol árabe. Agora é o técnico Wagner Mancini que deixa a equipe rubro-negra para comandar o Corinthians. Bem, de um modo geral, eu considero todas essas saídas como perdas do Atlético, né? E o Atlético terá dificuldades em repor. Até agora o time goiano tem se virado bem, sem Jorginho e Kaiser, em que pese em vários jogos eles já fizeram falta. Talvez não fizeram falta, vamos dizer, abruptamente no time titular, fizeram falta pelo menos como opção, especialmente o Renato Kaiser. O Edson vai se sentir a partir de agora. Contra o São Paulo, o Atlético já sentiu falta dele, ele que estava suspenso. E o técnico Wagner Mancini, nós veremos na sequência deste campeonato brasileiro como será a reação do time sem ele. Mas eu penso que será um treinador que o Atlético vai ter dificuldades em seguir o trabalho, porque o trabalho dele era bom. Antes da gente falar detalhadamente das consequências dessa saída do Wagner, quero apresentar aqui os dados dele à frente do clube rubro-negro. 18 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. 38,8% de aproveitamento. Acabou sendo uma passagem curta, né? Menos de 20 jogos comandando o Atlético. Wagner Mancini que sai não tem multa. O contrato entre ele e o Atlético não previa multa. E isso muito mais por uma exigência do próprio Atlético. O Atlético gosta desse tipo de contrato com o treinador, até porque o Atlético, historicamente, não é um time que tem muita paciência com o treinador. Vamos relembrar aqui a trajetória do Wagner pelo Atlético. Ele chega, pega um time já montado, ali e comandado pela comissão técnica interina do Eduardo Souza, e tem tempo para trabalhar, faz uma estreia de gala, 3-0 sobre o Flamengo. Depois, logo em seguida, ele já vive o pior momento dele dentro do Atlético, quando ele ficou 7 jogos sem vencer. Mas especialmente os primeiros 5 jogos dessa série, né, que causaram uma forte cobrança, inclusive pela demissão do Wagner. Empate contra o Sport, aqui em Goiânia, uma derrota para o Internacional, né, foram 4 derrotas seguidas, 3-0 para o Internacional, 2-0 para o Goiás, 1-0 para o São José, 2-0 para o Ceará. Ali foi o pior momento do Wagner. Imprensa e torcida cobraram a demissão do treinador, mas o Adson Batista sempre declarou ter confiança no trabalho do técnico e o manteve no cargo. A partir dali o Atlético esboçou uma reação. Empata com o Fluminense lá no Rio, empata com o Grêmio aqui em Goiânia em 2 jogos, especialmente contra o Grêmio, bons. Depois o Atlético faz 2 vitórias fora de casa pelo Brasileirão, diante do Vasco no Rio e do Bahia em Salvador. Ali o melhor momento do Wagner dentro do Atlético. O Atlético perde em seguida para o Fluminense, o jogo da Copa do Brasil, perde para o Atlético Mineiro, um jogo que o Atlético perdeu, mas o rendimento foi bom. Em seguida o Atlético conquista talvez aquela que seja a vitória mais importante do Wagner na equipe, um 3-1 sobre o Fluminense, que garante o time goiano nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na sequência, o Atlético pega 3 empates consecutivos contra o Botafogo, poderia ter vencido, contra o Corinthians, uma atuação muito boa, mas que o Atlético não foi eficiente nas finalizações, e contra o Fortaleza, que o Atlético não fez uma boa partida, mas buscou um ponto. E perdeu para o São Paulo, uma atuação fraca da equipe, e a participação do Wagner no Atlético se encerrou na vitória de ontem sobre o Bragantino por 2-1. Então vamos dizer assim, essa é a trajetória do Wagner no Atlético. Mais do que os resultados, eu acho que o que marca essa passagem pelo Atlético é o desempenho da equipe, o padrão tático que ele conseguiu dar
ao seu time. O time do Wagner sabia o que queria em campo. Era um time competitivo com a bola, era um time competitivo sem a bola, que não tinha medo de adversário. Jogou assim contra o Corinthians na Arena, jogou assim contra o Vasco em São Januário, contra o Bahia em Salvador, jogou assim contra o Flamengo, contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro, times de um poder econômico e de um poder técnico muito grande. O Atlético sempre se fez muito forte. Então acho que este é o principal legado do Wagner Mancini. Agora, o Atlético passa por um outro desafio, substituir o Wagner Mancini. E não só substituir o Wagner Mancini, substituir o Wagner Mancini em um elenco que já perdeu 3 jogadores importantes. Eu diria importantíssimos. Jorginho, Renato Kaiser e o Edson. O Atlético deve ir ao mercado. Quando o Atlético trouxe o Wagner, tinham outros 2 nomes que o Atlético cogitou. Jair Ventura, que hoje está no Sport Recife, e o Alberto Valentim, que hoje não está empregado. Tem outro nome que sempre se comenta que o Atlético gosta, que é o do Ney Franco, ex-treinador do Goiás, que foi demitido neste final de semana do Cruzeiro. O Atlético, ao meu ver, precisa trazer um treinador com uma postura o máximo possível parecida com a do Wagner. Por quê? Para você não trocar toda uma ideia de trabalho. O Atlético, para o Atlético agora, é mais interessante uma manutenção do que uma ruptura. Se o time estivesse mal, um desempenho ruim, mal posicionado na tabela, uma ruptura era mais interessante, porque você tentava quebrar aquele ciclo para criar algo novo. Mas o Atlético agora precisa de dar uma sequência. Tem uma outra possibilidade, que é a adoção da comissão técnica permanente. Mas acho que dificilmente o Atlético vai ter essa postura. Até porque o Atlético teve essa oportunidade lá no início do campeonato, quando o Cristóvão saiu, e o trabalho do Eduardo Souza era um trabalho que dava resultado, e o Atlético optou por não fazer isso. Então imagino que o Atlético vai seguir essa mesma ideia e vá ao mercado buscar um outro nome. E é difícil. Quando eu paro para pensar e busco nomes na minha cabeça assim que deem essa sequência, neste padrão de jogo do Atlético, neste padrão comportamental, especialmente estratégico da equipe dentro de campo, é complicado de você encontrar um substituto com este perfil. O Ney Franco, por exemplo, é um treinador que tem muitas dificuldades defensivas, muitas. Os times do Ney Franco sofrem demais, gols especialmente. Alberto Valentim é uma incógnita, está em baixa. O pessoal do Atlético gosta dele, não descartariam a chegada dele ao time rubro-negro, mas ele também não tem esse perfil, por exemplo, de um time agressivo, como o Atlético foi até agora. Então, eu vejo muitas dificuldades para o Atlético suprir essa saída do Wagner Mancini, assim como eu vejo muitas dificuldades para o Wagner Mancini no Corinthians. Lá é outro ambiente, outra realidade. Lá ele vai lidar com medalhões, e lidar com medalhões é bem mais complicado do que lidar com operários, como ele trabalhava aqui no Atlético. Então essas são as minhas impressões sobre a saída do Wagner. Confesso que esses 2 nomes citados, Wagner Mancini e Ney Franco, nenhum me agrada para essa sequência de trabalho. Vou pensar com mais tempo sobre algum treinador que poderia chegar e manter essa estrutura do Wagner, que para mim é o ideal neste momento. E você, torcedor atleticano, como viu essa saída do Wagner Mancini? Quem você gostaria de ver no time rubro-negro para essa sequência do Campeonato Brasileiro? Deixa aí o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. E, se quiser, comente, curta, compartilhe estes vídeos, ou este especificamente, porque assim você fortalece este espaço de debate do futebol goiano. Tenham todos uma ótima segunda-feira, um ótimo feriado e também uma semana excelente. Até a próxima.